Salve, pessoal! Então, vou fazer com vocês aqui a correçãozinha da prova, um gabarito, né, da prova. Vocês sabem que a estrutura da prova aqui na optativa ela é diferente. Então, na realidade, era uma dissertação, né? Faltam, acho que, duas dissertações para eu corrigir, tá? Eu tô assim, eu não estou surpreso, porque eu sabia que vocês se sairiam bem, eu conheço vocês, né? Mas estou muito contente com o resultado de vocês. Vocês foram assim, muito, muito, muito bem, tá? Assim, quando eu digo muito bem, é de 8,5, 9 para cima. Tá? Então, eu estou bem feliz com o resultado até aqui. Tem mais duas dissertações, como eu disse, só para corrigir. Eu imagino que o resultado vai ser basicamente o mesmo das dissertações até aqui. Achei muito bacana a maneira como vocês estruturaram a resposta de vocês. Vou só fazer aqui um apanhado geral sobre os elementos que deviam estar contemplados em cada um dos 6 possíveis temas. Tá? E aí no desenho desses temas aqui, vocês têm basicamente uma série de opções, alguns deles se sobrepõem, né? A gente ainda tem aqui pela frente mais 6 temas, né? Como a gente vai ver aqui na sequência. E então basicamente é isso, assim, a gente tem algumas sobreposições possíveis. Vocês viram que eu peguei duas aulas, né, por bloco temático. E algumas dessas sessões, elas acabavam, algumas dessas dobradas de sessões, elas na realidade davam dois temas internos a esses grandes blocos temáticos, né? Então vamos lá. Método e objeto de estudo da história do pensamento jurídico político. Esse aqui se refere especificamente a uma tentativa de separação entre os métodos da filosofia e da história, né, num primeiro momento. E aí vocês vão lembrar que a primeira discussão que nós fizemos na realidade veio porque na história do pensamento político, jurídico-político brasileiro a gente tem ainda uma mistura muito forte, sempre teve uma mistura muito forte de elementos não pertinentes necessariamente às relações propriamente históricas. Então a materialidade histórica ela ficou por muito tempo obliterada, obscurecida, em nome, em benefício, em primeiro lugar, de uma coleção de filosofias e ideologias que acabaram sendo implantadas no nosso território mediante uma leitura adaptativa. Né? Segundo ponto é que existe uma história, uma narrativa para a construção desse perfil. Né? E a construção desse perfil ela é dada, como a gente viu, com todo um processo educacional que foi calculado em virtude de forças políticas disponíveis. E aí a gente tem um leque de observações que a gente fez, não vou repetir todas aqui, né? Mas a gente viu, por exemplo, que desde o fim do século XIV, inclusive achei legal citar em 1385, né, a questão das guerras emancipatórias em Portugal e assim por diante, né, e da ideia de unificação da coroa portuguesa, né, do nascimento do poder absoluto. Nós temos já ali uma ideia fixa em duas grandes colunas. Uma ideia de a noção de centralização das relações de poder e por isso a centralização dos processos formativos desses indivíduos que vão servir a coroa portuguesa, e do outro lado uma educação profundamente demarcada pela religiosidade, né, e pelo catolicismo que está profundamente entranhado na cultura portuguesa de então. Em sucessão, quando o movimento de colonização se inicia, isso se mantém, e o perfil de centralização da educação, uma vez mantido, faz com que os indivíduos que participam da vida na colônia brasileira necessariamente tenham que regressar ao espaço português para poder promover os seus estudos, mantendo assim um vínculo muito feroz com aquele dogmatismo entranhado sobretudo na formação universitária que estava embasada na educação escolástica. Né? A situação ela não tem um tom muito diferencial, ela é bastante distinta, como a gente viu, daquele movimento de colonização e educação no espaço das colônias espanholas. Né? Durante a conquista da Espanha, né? A conquista de Portugal pela Espanha, nós temos uma tentativa de reversão dessas políticas que é em vão, e na realidade nós vamos ter o estabelecimento de políticas locais na formação de escolas que vão beber das fontes escolásticas agora sob o filtro jesuítico. E esse filtro implanta uma noção característica, bastante característica do nosso pensamento, que é a ideia de um exercício de retórica dentro da construção cultural do nosso país. E aí nós vamos observar toda aquela ideia de uma linguagem erudita, empolada, que revisita termos e que vai buscar na metafísica muito das suas respostas, muito dos seus encaixes. E isso basicamente vai operacionalizar aquilo que a gente vê nas sessões subsequentes, né, notadamente nas sessões 5 e 6, né, 4, 5 e 6, né, que é a ideia de formação de uma elite cultural que vai estar alienada, alijada desses outros espaços. Então, como essa educação demorou muito tempo para se emancipar, ao mesmo tempo nós tivemos também esse entranhamento, esse entrosamento das relações metafísicas. Já no Império, a gente vai observar que existe uma importação de uma série de leituras ideológicas que vão aparecer com mais
força ali na nossa sétima sessão, né, na nossa sétima sessão de discussão, e essas forças que vão investir ali as filosofias do liberalismo, do positivismo, né, os idealismos, enfim, seja lá o que for, essas filosofias elas vão estar mecanizadas e operacionalizadas para uma tentativa de instrução de pautas políticas no território brasileiro, mas não são utilizadas como fundamentação do exercício da verdade, e sim como alavancas para uma estrutura de poder que já está se formando, né, uma estrutura de poder basicamente que trabalha o seu exercício de articulações mais ao redor das teorias argumentativas, das teorias da argumentação e das teorias retóricas, das teorias da oratória, do que propriamente dentro de um contexto de solução material de problemas, como nós vamos vendo ao longo das sessões. Isso seria, digamos assim, uma casca de nós a primeira questão, né? O primeiro tema. O segundo tema, relações de poder e identidade no período colonial, né? E aí, o que significou a formação da identidade no período colonial? Com base nessa divisão educacional, a gente também começa a perceber que existe uma tentativa de harmonização de certas identidades, ao passo que outras passam a ser excluídas do cenário formativo de uma determinada cultura. Como exemplo disso, nós retomamos a leitura que nós podíamos fazer a respeito do entrosamento da elite cultural de determinadas colônias portuguesas com os colonizadores que vinham de Portugal. Nós tomamos como exemplo a Índia e mostramos que na Índia existia uma classe de indivíduos que eles chamavam justamente de nativos brancos, né, ou índios brancos, indianos brancos, e esses indivíduos que pertenciam às classes sacerdotais, então às classes mais elevadas, eles basicamente começavam a adotar costumes e traços culturais do colonizador, tentando melhorar o seu estado, a sua instância política em relação ao colonizador, e passariam então a ser, por exemplo, defensores ferozes do cristianismo dentro das suas esferas e dos seus estados, ao passo que certos indivíduos seriam colocados sob o filtro das desconfianças, notadamente quando eles passavam a comunicar os seus próprios rituais, sua própria identidade cultural com as identidades locais. Se a gente for olhar como aconteceu isso em outras tantas colônias, por exemplo, nas colônias insulares de Portugal, o movimento que aconteceu foi muito diferente, já que o trabalho escravo fez com que não houvesse uma mescla de identidades e impediu a todo custo essas comunicações. O problema nessas regiões é que, como o ciclo econômico ele foi formado de uma maneira diferente, ele tinha senhores efetivos que estavam implantados no contexto daquelas terras, e em determinado momento o espaço, notadamente de produção de açúcar, né, quebrou. Esses indivíduos eles se recolheram, saíram das regiões costeiras, principalmente a questão do açúcar e dos escravos, na verdade, né, como eles serviam de entrepostos de troca de escravos, eles, quando não tem mais a possibilidade de trocar o açúcar e o escravo na costa, eles se recolhem, ficam com suas usinas no interior da ilha e passam no interior das ilhas e passam a trabalhar com forças econômicas locais, alijando-se da população e deixando que essas identidades externas permaneçam aquém da participação propriamente dita desse jogo identitário. Se a gente for, por comparação, estabelecer a leitura da identidade no espaço de produção das colônias da América Espanhola, por exemplo, a gente vai perceber que existe de fato todo um jogo de divisões, mas esse jogo de divisões também é entrecortado por uma determinação mais formal de várias classes, e também existe a possibilidade de leitura e de equiparação de indivíduos que detêm o poder em determinadas regiões e passam a ser levados ao status de nobreza e, portanto, têm esses títulos aferidos, né, oferecidos para as suas presenças. A gente pode ver, por exemplo, figuras nobiliárquicas ou figuras reais, né, na hierarquia dos incas, dos povos locais, passavam automaticamente a ser considerados também nobres entre os espanhóis. No Brasil isso não acontece. Os indivíduos que vieram para cá basicamente estabeleceram um regime, uma racionalidade exploratória, e havia dois grandes grupamentos que acabavam sendo explorados, nós bem sabemos, as comunidades indígenas e as comunidades escravas trazidas da África à força. A comunidade de escravos, na realidade, sofria uma diluição forçosa das suas identidades, as comunidades, das suas identidades, justamente para que não houvesse a possibilidade de uma centralidade de uma resistência. Por outro lado, também a identidade do nativo passava a ser diluída, e notadamente o indivíduo que ficava entre dois mundos, né, o mestiço, ele era absolutamente empregado por seu domínio de espaço, por seu conhecimento da terra, para tentar avançar para espaços antes não explorados pelos caucasianos, mas que já eram explorados não, né, mas já eram habitados, né, e
pertenciam ao terreno de comunicações, a geografia, a mentalidade geográfica dos nativos, né? No entanto, aqui nós não temos essa possibilidade de elevação. O nativo é basicamente explorado como um recurso e, em certa medida, a miscigenação que acontece ela ainda assim hierarquiza, mas de uma maneira muito mais sutil, muito mais insidiosa, nós poderíamos dizer. Na realidade, seria isso o termo, muito mais insidiosa do que na América Espanhola. Não é uma hierarquia formal, não existe uma estrutura social formal que declare o preconceito e a divisão identitária, a recusa à aceitação de determinadas identidades no componente essencial do território, mas ao mesmo tempo esses indivíduos são usados e abandonados à medida desses processos, na medida da costura desses processos, né? No tema 3 nós temos uma situação semelhante, a relação de poder e identidade, só que agora na formação do Império do Brasil. E ali a gente vai ver que, como consequência desse repositório do período colonial, a gente tem agora uma população que, por ter sido desprezada, não passou por certos filtros educacionais e ficou agora confinada e condenada a determinados exercícios de trabalho, ou estava trabalhando no campo. Então a gente vai ter uma comunidade escrava ampla no campo, que também vai ser aplicada dentro das cidades na medida em que os centros urbanos vão se conformando e na medida em que determinadas inovações vão sendo implantadas, e aí esses indivíduos passam também a compor o cenário daqueles profissionais que vão exercer certas profissões para benefício das comunidades, para benefício dos caucasianos, e que são consideradas profissões menores. E mesmo ali existe uma divisão muito clara a respeito de quem preserva a técnica da profissão e de quem trabalha na profissão. Então o sapateiro, o alfaiate, o ferreiro, enfim, né, seja lá quem for, seja lá qual carreira for, né, o indivíduo que está lá no balcão vendendo na loja, né, então o mascate, né, o cara que vai vender viajando. Esses indivíduos eles mesclavam comunidades caucasianas que não encontravam colocação em lugar nenhum com comunidades de afrodescendentes, com comunidades negras, escravas, e aí essas comunidades entravam num ponto tangencial, sendo que geralmente a comunidade escrava não recebia o mesmo domínio de conhecimento, ela era entendida como em segundo escalão, né? Quando os imigrantes passam a vir para cá, eles detêm conhecimento técnico, que é raro e não é muito instruído, assim, ele é instruído em pequenos bolsões, né? Então, por exemplo, maquinário para fazer moenda de grãos de café, o setor de metalurgia, tecnologia de derretimento para metalurgia, né? Isso tudo é feito, mas é feito pontualmente. Maquinário para mina, muito pontualmente, é um caso ou outro que aparece, né? E geralmente o imigrante que traz a técnica é o sujeito que domina, detém a técnica e a interface mais complexa com o equipamento, e ele treina o outro, mas apenas na medida necessária para esse indivíduo fazer a operacionalidade mínima desse equipamento, né? Então vocês têm aí um cenário possível. Quanto ao nativo, o nativo ele também vai receber uma inserção muito acidentada nesse processo, ele fica muito isolado, né? Depois dos massacres constantes que foram sofridos, a sua presença ela é pouco expressiva, vamos colocar dessa forma, né? Ela acaba sendo entendida como pouco expressiva, porque ele é expulso, né? Ele é mais controlável, aspas, e é expulso dos espaços comuns, e a sua composição também é sempre uma composição de inferiorização, né? Mas basicamente a gente vê aqui já a formação de um núcleo de produção técnica e intelectual em oposição a esse espaço do trabalho menor, do trabalho mais pontual. Então aqui a gente tem a ideia de formação dessa leitura dessa identidade no Império, né? E mais do que isso, a gente tem a formação de uma identidade de elite no Império, né? E essa formação de identidade de elite vai permitir a gente entender que existe uma educação simbólica, uma educação argumentativa, relacional, uma educação que refina, digamos assim, os traços dessa união elitista. Nós falamos, inclusive, em sentido comparativo, que em outras regiões do mundo essas elites elas têm uma identidade sólida, calcada principalmente na educação e nos hábitos, né? E essa educação ela acaba tendo essa força, ganhando essa força. Então a gente começa a ver, por exemplo, a emergência de associações que vão proteger determinados interesses, que vão separar a ideia de inovação técnica do espaço da tradição econômica. Forma-se uma tradição econômica no sentido específico do explorador da terra. Esse grupo de indivíduos se torna muito receoso de qualquer abertura por riscos concorrenciais, começam a ter um domínio muito pesado sobre a política, como a gente viu em todas essas sessões, né? E esse domínio vai justamente retratar nesse sentido um desenho possível de controle e de necessidade e demanda de um governo tampão que sirva, digamos assim, como um déspota esclarecido, como a gente vai ver lá na sessão 6, né, já no final da sessão, no início da sessão 6, inclusive, com reforço, né, e assim por diante. Beleza? O tema 4, escravidão, abolicionismo e emancipação, né? Nesse tema nós vamos rever inclusive a posição desse indivíduo, desse escravo,
dentro dessa sociedade, como ele foi manobrado, né, para pertencer a esses espaços de trabalho. Fala-se, por exemplo, né, que a escravidão ela não foi efetivamente combatida, se não em surtos, em situações muito pontuais de grande discussão, quando havia alguma polêmica social, alguma polêmica material surgindo. As leis que foram conformadas, elas foram sendo conformadas na medida de uma concessão, e aí a gente tem na realidade um cenário muito mais amplo de enfrentamento da escravidão, de busca do abolicionismo, busca da emancipação dos escravos no cenário internacional, encabeçada por 3 grandes grupos religiosos, então Quakers, batistas, né, grupos, facções não, mas grupos religiosos que buscavam, numa leitura mais específica, mais radical do princípio cristão, a noção de igualdade entre todos os indivíduos e a libertação daqueles que estavam sendo escravizados, né? A vitória que é obtida dentro da Grã-Bretanha, ela começa a se esparramar pelo mundo, inclusive pela pressão britânica, né? Modelo esse que não é adotado ao redor do mundo, mas que acaba também sofrendo pressão de grupos religiosos, de grupos de mentalidade progressista, liberais, dentro dos Estados Unidos, de outros países, e esses grupos começam então a conquistar um espaço de emancipação da escravidão. Com isso, o próprio comércio de escravos sofre, e nesse sentido, entre 1822 e 1860 no Brasil, a gente vai ver uma série de transformações, com a proibição do tráfico de escravos, com o comprometimento para a devolução desses escravos para o território original pela pessoa que tinha trazido, ou então pelo governo imperial, compromissos que determinam a predação desse tipo de prática, coisa que só vai acontecer efetivamente de 1860 para frente, e quando acontece faz com que o corpo de escravos que existe no país passe a ser transferido por migração para alcançar outras regiões. Aí tem situações e situações, tem autores que dizem que nunca houve um esforço para a reprodução desses escravos aqui. Isso pode ser dito como certo e errado ao mesmo tempo. Houve da forma mais bárbara possível, eu não vou mencionar, e por isso evidentemente não deu certo. Então houve o incentivo, desculpem dizer isso, é horrível dizer, mas aspas, houve o incentivo equivocado para a reprodução dos escravos, né? Não que exista jeito não equivocado de fazer isso, né? Toda situação é um grande de um equívoco, toda situação é um grande de um horror, mas muito embora tenha, eu só não quero que em qualquer discurso desconte-se o que de fato aconteceu, né? A violência cometida contra as mulheres escravas para a tentativa de aumento, de incremento do número de escravos, ela está registrada historicamente. Tem muita gente que tenta varrer para baixo do tapete, que é um absurdo, mas está lá, e ao mesmo tempo nós bem sabemos que aconteceu e que não deu certo por ser um ato de violência, por ser um ato brutal. Então os números não aumentaram, mas a violência foi cometida de todo modo, de uma maneira sistemática, né? Então isso é muito importante pontuar. Dentro desse processo, veja que não é o critério da desumanidade que leva ao abolicionismo. Então, as leis posteriores, como a lei do ventre livre, sexagenários e a assinatura eventual da abolição da escravatura, elas são processos que advêm especificamente desses grandes interesses econômicos e de um circuito nacional, um circuito estrutural da economia nacional que já não vê mais condições de se sustentar dentro desse contexto específico da relação com o escravo, que vê agora, dentro dessa janela de oportunidades da realidade econômica, por conta da indústria cafeeira, né, por conta do processo de produção e plantio do café, a possibilidade de substituir essa mão de obra por mão de obra empregada, que era mais vantajosa economicamente, né? E esse é o argumento final. O indivíduo livre, nesse sentido, custaria menos na ponta do lápis que o escravo. E esse foi o argumento final para que a abolição fosse adotada. E daí tem uma série de questões que podem ser levantadas aqui, né? Então, desde a questão da indenização que o Império deveria, que o Império tinha se comprometido a oferecer para os proprietários de escravos, né, e que nunca aconteceu, até o fato desses proprietários entenderem que tinham a prerrogativa de exigência, porque era a propriedade deles, aquele negócio todo, né? De um jeito ou de outro, a gente vê aqui um contexto que até hoje ele vai sendo escavado aos pouquinhos. Ele não foi revelado de todo, ele já mostra, já escancara a sua fisionomia desumana e horrorosa, só pelo fato de nós falarmos em escravidão, e os detalhes disso acabaram muitas vezes se perdendo, porque é uma vergonha você ter uma mácula dessa na tua história, mas ao mesmo tempo é necessário que você regresse e que você mostre efetivamente o que aconteceu, né? Só que é necessário lembrar, eu não sei, aí já deixo isso como discussão para o futuro, né? A quem pertence a prerrogativa de uma recuperação histórica desses dados, a comunidade como um todo, as comunidades que sofreram. Isso é uma questão muito delicada,
porque a comunidade que sofreu vai reviver o trauma, vai reviver o dano diante de qualquer recuperação desses traços históricos. Então isso é muito delicado, muito complicado, né? E faz parte da identidade desses grupos e eventualmente até fazer uma recuperação irresponsável disso, sem que esses grupos sejam efetivamente os guardiões desse processo, né, os protagonistas desse processo, pode representar uma série de violências estendidas sobre a situação, né? Então é necessário levar isso em consideração. O tema 5, impacto econômico e trajetórias normativas da abolição, né, vai falar justamente sobre como essa rotina aconteceu, como essas migrações passaram a acontecer, no sentido da decadência das usinas, né, no Nordeste, no sentido da decadência do processo arcaico de produção econômica aqui do Brasil, como esses indivíduos são migrados para as regiões sudeste, para o sul, né, e começam então a operacionalizar trabalho ali, mas ainda em menor escala, mas principalmente como eles são migrados das regiões do campo e passam a ser utilizados e empregados por classes em ascensão que procuram alternativas de investimento e fazem uso do arrendamento do trabalho desses indivíduos, alojando-os, portanto, em trabalho industrial, em trabalho de manufatura, em balcão de loja, como eu havia comentado, em trabalhos urbanos e assim por diante, carregando peso, puxando liteiro, que era um cenário muito comum na época do Império, né? Então você tem esse desenho a partir de agora, tá? Da mesma maneira que você tem essa questão desse impacto econômico, também entra aqui então a questão das imigrações como sendo um fator extraordinário nesse diálogo, né, que começa a acontecer ali de 1860, 70 para frente, com um ritmo cada vez mais intenso, né, como uma forma de suprir esse espaço aberto de mão de obra. Lembrem-se que aqui também existia o papel do servidor público, desses indivíduos que não encontravam encaixe nem nos grandes eixos de produção, portanto nas altas esferas, né, da produção agrícola, da produção econômica do país, e que evidentemente não pertenciam ao cenário da escravidão. Esses indivíduos caíam nessa fresta, que era a fresta burocrática, a fresta do servidor público e do ocasional profissional liberal, que tinha uma presença quase que inexpressiva no Brasil, mas principalmente esse servidor público, que acabava sendo muito dado à corrupção por conta dos seus ganhos pequenos, acabava fazendo uso desses ganhos extraordinários, aspas, da corrupção, e acabava às vezes promovendo o alojamento de escravos para aumentar a sua renda, né? Então era mais ou menos essa a ideia, certo? Por fim, o tema 6, disputas simbólicas e pensamento filosófico nas origens da República. Foi o último tema que nós vimos, né, baseado no texto do Carvalho. Ali nós vamos ter 3 grandes linhas filosóficas que vão compor o cenário do fim do Império e que vão somar aqui fatores como a abolição da escravidão e vão somar o cenário da Guerra do Paraguai na formação de colunas ideológicas dentro do país. Primeira coluna ideológica que nós vemos aqui, que é alojada por importação, é a coluna do liberalismo, né? Então os liberais, de alguma maneira, começaram a vibrar com a possibilidade de promover uma conversão para a república, entendendo que ali haveria um terreno mais fértil para o florescimento da sociedade civil. Claro que eles não estavam vendo a possibilidade de implementação disso, faziam uma defesa um pouco mais quixotesca do processo, mais ou menos como a segunda corrente, a do jacobinismo francês, que era bem mais radical e pretendia implantar aqui no país um sistema político aos moldes da Primeira República, né, colocando a ideia de uma rebelião radical que efetivamente fosse municiada pelo povo e que removesse as estruturas de poder, fundando uma república completamente nova, uma terceira república que fosse efetivamente mitigada por instituições, né, uma transformação um pouco mais serena, um pouco mais pausada, e aí você tem a divisão também de dentro desses movimentos. O terceiro grande movimento é o movimento dos positivistas, né, e tinha uma subdivisão também, os positivistas civis e os positivistas militares, né. Os positivistas civis tinham como compreensão a ideia desse primado da razão e pretendiam, nesse sentido, uma república aos moldes mais autoritários das repúblicas com protetores ou ditadores, e pretendiam, inclusive, que o próprio imperador se declarasse ditador republicano e depois passasse o poder para as mãos de outra pessoa, depois de fazer uma reforma centralizada em suas mãos, tendo como legislador fundamental o legislador original. Ao passo que os militares já entendiam de outra forma, entendiam que a operacionalidade de um movimento republicano era um assunto estritamente militar, porque eles eram legatários de um sistema que tinha promovido grandes abusos contra a classe militar, segundo diziam, e que, portanto, tinham acossado os militares. Notadamente, para isso participam os veteranos da Guerra do Paraguai, sendo que esses veteranos, por terem se entendido desprezados depois da luta urdida que foi a Guerra do Paraguai, né, a Guerra da Tríplice Aliança, né,
eles teriam entendido que eles não tinham lugar para o Império, né, que o Império era arredio aos seus interesses, de modo que a ascensão da República vinha para atender interesses militares, em primeiro lugar, né, e, portanto, para abandonar um regime que era ineficiente. Como os militares tinham uma educação técnica muito sólida, eles acabaram se tornando, de uma certa maneira, pivôs bastante importantes, né, pivôs do processo de construção republicana. Só que a construção da República vinha de uma série de ânimos que concordavam com esse processo, e muitos deles contribuíram. E aí começa uma guerra simbólica para determinar quem efetivamente foi a força definitiva na construção do movimento republicano. Os positivistas civis insistiam em colocar os heróis, os marcos deles, né, como um Bonifácio, como sendo os eixos promotores dessa relação, enquanto os militares pretendiam as figuras dos marechais como sendo elevadas como grandes representações simbólicas. Em contraponto, os liberais tinham uma participação praticamente irrisória, não conseguiam entrar nessa blindagem representativa e simbólica, e os jacobinos acabaram se diluindo quando se percebeu finalmente que dentro desse golpe, né, basicamente tem essa estrutura de golpe, né, quando um setor do governo vai lá, empurra o outro para fora e toma o poder à força, não tinha havido uma revolução efetiva porque não havia a possibilidade de participação do povo, havia a anuência de alguns setores da sociedade civil. Percebeu-se então que ali havia evidentemente um movimento um movimento elitista. E esse movimento elitista evidentemente manteve uma certa reserva, manteve uma escala de reservas, e essa escala de reservas estruturou um momento para a disputa daqueles que seriam as forças legatárias das relações militares. Isso talvez explique por que ainda existe um militarismo muito forte na vida política brasileira até hoje, né? É um pouco, faz parte dessa história, desse mito, dessa lenda de fundação da República, faz-se a ideia de que o militar fez, aconteceu e moveu essas engrenagens políticas do país, né? O governo de 2 marechais e tudo que veio depois mostra que foi exatamente o contrário, né? Eles abocanharam mais do que eles conseguiam mastigar, como sempre, e por desconhecimento técnico de áreas sensíveis, acabaram se enganando, achando que tinham condições de governar e não conseguiram. Tanto, e lembrem que eu mencionei para vocês, o governo de Deodoro foi um dos governos mais corruptos da história, o governo de Floriano foi um dos governos mais oligárquicos da história. Os dois representaram um fracasso econômico fragoroso, inclusive, né? E isso também fica exemplo do regime militar, que muita gente ainda gosta de defender hoje, me perdoem aqueles que gostam do regime militar, mas é um fato aberto que o regime militar foi um fracasso em sentido econômico e foi um fracasso em sentido de governança também, né? Por quê? O militar tem domínios técnicos importantes e relevantes, mas servem para áreas específicas. Pronto, né? Basicamente são esses os 6 temas, tá? Eu espero aí justamente que isso tenha ajudado a fazer um mapeamento das respostas de vocês. Me alonguei um pouquinho aqui, mas eu espero só que sirva como um espelho adequado para vocês. Novamente, vocês foram muito bem, fiquei muito feliz com o resultado, tá? Eu pus aqui o valor 7 pontos na prova, me desculpem pelo equívoco, é 10, tá? E eu vou dividir a nota de vocês meio a meio, vou lançar uma parte na teórica e uma parte na prática. Por exemplo, se eu tirei 9, eu fico com 4,5 na teórica e 4,5 na prática, soma 9 no bimestre, tá? Mas é só para vocês terem menos trabalho e poderem desenvolver um texto escrito mais longo. Beleza, pessoal? É isso aí, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo bimestre, vamos para o nosso próximo bimestre, até o fim do ano a gente tem bastante discussão para rolar, por favor sempre se comuniquem com a gente, participem, vão falando, venham para sessões, se vocês puderem, para sessões de debate, tá? E é isso aí, galera, cuidem-se, qualquer coisa contem conosco, Deus abençoe vocês e até mais, galera.